O que fazer quando saímos da rota, quando desviamos do plano? Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui nesse canal e hoje nós vamos falar sobre isso. Me distrair por alguns minutos, por alguns dias e sair do plano, sair da rota. Estabeleci tudo bonitinho no início do ano e me distraí e me desviei do que eu tinha planejado. O que fazer? A dica mais simples, mais fácil, mais prática e mais óbvia é volte para o plano. Se mantenha no plano, voltando para o plano. Se distrair um pouquinho, sair um pouquinho do que você tinha planejado, porque você distraiu, porque você não prestou atenção, porque você tomou uma decisão precipitada, talvez te gere algumas consequências. Na verdade, na maioria das vezes, gerará uma consequência se foi uma escolha impulsiva. Mas tá tudo bem, você pode voltar para o trilho, você pode voltar para o plano, você pode voltar para a rota. Isso não é fracassar. Fracassar, como eu falei para vocês no último vídeo, é desistir. É sair totalmente, é deixar para o próximo ano, é abrir mão daquela oportunidade. No caso, a gente está falando no início do ano mais sobre 2026, mas isso vale para tudo. Você tinha uma meta que era grandiosa para a vida e no meio do caminho você acabou errando com alguma coisa, acabou tomando decisões erradas, fazendo escolhas erradas, mas você pode voltar para o plano. Se lá atrás você tinha um sonho, um planejamento, uma coisa que era importante para você e você se distraiu por 2 anos, 3 anos, do que você sempre quis para sua vida, você ainda dá tempo de voltar, entende? Ainda dá tempo de voltar para a rota, dá tempo de voltar para o caminho, voltar para o plano, contanto que você aceite as suas consequências de forma madura, entendendo que às vezes você vai ter que aguentar o que você não gostaria ou de ter que esperar um pouco mais para que algumas coisas de fato sejam concluídas, porque você se desviou da rota. Falando sobre metas desse ano, por exemplo, vou usar um exemplo pequeno de uma coisa que aconteceu agora na última semana. Estamos falando da primeira semana e meia de janeiro, então foi bem recente. Eu falei para vocês sobre aceitar propostas ou oportunidades que não são pra gente. Eu até falei essa frase, né? Que nem toda oportunidade é de fato uma boa, nem toda boa oportunidade é uma boa oportunidade pra gente ou para aquele momento. E no início desse ano, dessa última semana agora que passou, um dos meus objetivos é focar no meu produto principal. Até falei sobre exemplo do morango do amor, que viralizou. Para quem chegou agora aqui no vídeo e não me conhece, eu sou confeiteira, eu tenho um ateliê que eu trabalho com bolos de aniversário. E um dos meus objetivos era focar na bolo doce da Fran e manter ali o meu máximo possível de qualidade com o meu produto principal e com os meus clientes fixos e os que vão chegar ainda na bolo doce da Fran. Porém, eu não queria trabalhar com produtos menores. E eu tenho um produto que eu trabalho que é bolo de pote, que ele fica de pronta entrega, apenas para emergência, para clientes que aparecem de última hora e que é uma sobremesa. Então tem um produto que fica congelado e fica pronto no ateliê. Mas não é um produto que eu trabalho todos os dias, porque eu não tenho loja física, então para mim é inviável fazer lá vários potes de bolo de pote. Deixar eles prontos lá não é o meu foco com esse produto e também não é um produto que vai me trazer uma grande margem, porque eu não vou trabalhar com produto de pronta entrega fresco nesse sentido, entende? Eles ficam congelados e já prontos. E também é uma forma para mim de continuar otimizando os meus recursos, né? No caso ali de insumos. Eu tenho uma massa pronta, então consegui ali montar um bolo ali de última hora no final da produção de vários bolos montados de aniversário. Mas, resumindo ali esse assunto, uma cliente minha, ela fez uma proposta de pegar os meus bolos para revender de pote todas as semanas e ela ia fazer uma produção na quinta-feira para revender até ao domingo. Então, eu teria que parar ali a minha produção de bolos de aniversário e focar ali em fazer vários potes para ela revender na outra cidade, na cidade que ela mora e tal. Já tenho clientes meus lá. Então, seria uma ótima oportunidade financeira para mim, uma ótima oportunidade financeira para ela, e seria uma excelente oportunidade para a marca da Bolo Doce da Fran, ficaria mais conhecida, eu teria mais clientes. No entanto, ela pegou esse pedido uma vez e apareceram vários seguidores novos desse lugar onde ela mora no meu perfil do Instagram, então seria uma excelente oportunidade para o crescimento da Bolo Doce da Fran. Na hora que ela falou, eu pensei, ok, uma oportunidade financeira e tal. Eu também falei pra você que a gente tem que ter essa margem aí pra avaliar se realmente compensa. Aproveitar as oportunidades que são coerentes. E no quesito crescimento da Bolo Doce da Fran, da minha marca de bolos de aniversário, estava excelente. E iria propagar ainda mais o marketing da Bolo Doce da Fran. Excelente. Fechei com ela no dia seguinte e tal.
fiquei super empolgada, animada, investi até em outras coisas para esse produto específico que fugia um pouco do meu produto principal. E chegou a quinta-feira, fui fazer a produção e eu gastei 3 vezes quase o tempo que eu estimava gastar para produzir aquele pedido. E a questão é porque como é um produto que eu trabalho mais, eu já trabalhei um tempo, mas eu não trabalho mais, eu tinha me esquecido do tempo que eu ia gastar para produzir aquele pedido para ela. E se a demanda dela aumentasse, eu teria que ter a disponibilidade de produzir ainda mais. A questão é, eu não tinha esse tempo toda quinta-feira para produzir. Normalmente os finais de semana são os dias que tem mais pedidos, então normalmente na quinta e na sexta sempre tem produção para os pedidos do final de semana. E encaixar ali uma produção para atender um outro pedido que foge totalmente ali da minha linha principal, que são de bolos de aniversário, não estava previsto no início do ano. Eu achei que dava para encaixar, mas na hora que eu fui executar, eu falei, isso aqui é inviável toda quinta-feira. Não dá pra pegar essa quantidade de horas e me dedicar somente a esse produto, porque os finais de semana que eu tiver produtos muito personalizados e muito mais volumes de pedido, eu não vou dar conta de atender com qualidade os meus clientes de bolos de aniversário, que é o meu produto principal e que eu me dediquei, me propus no início do ano, nas minhas metas para a Bolo Doce da Fran, que eu iria me dedicar. Essa ação minha impulsiva de aceitar uma proposta que de forma rápida, de forma racional também, ia ser ótimo para o meu negócio, também ia demandar um tempo que eu não tinha esse ano, que eu não tenho esse ano, para aceitar essa proposta. Eu comecei a imaginar, tipo assim, se ela começar a vender muito, ela precisar de uma maior quantidade, eu não vou conseguir atendê-la com a qualidade que eu quero. Ou um dos dois lados ficarão bagunçados, não estarão balanceados, e eu prefiro então voltar atrás e desmarcar com ela e desfazer o nosso combinado. Ela foi bem flexível, mas foi uma resposta, uma atitude impulsiva. Talvez seria excelente, talvez não seria, com certeza seria excelente para o meu negócio principal, no quesito de aumentar ali a divulgação da minha marca, mas em relação ao tempo que eu iria desprender, não era vantajoso para mim esse ano. Não era o foco abrir um outro braço no meu negócio, como se, por exemplo, eu fosse uma prestadora de serviço, ou uma fornecedora, seria melhor a palavra. Seria melhor essa palavra, né? De um produto que eu não vou conseguir atender para ela. Não é viável contratar uma colaboradora para atender somente com esse pedido na quinta-feira. Então, depois eu fui pensando, eu já tinha encomendado novas embalagens, já tinha encomendado etiqueta, já tinha encomendado coisas personalizadas, e eu falei assim, eu já fiz um investimento aqui. Isso foi questão de 2 dias. Que eu vou demorar muito mais tempo para gastar, né, para usar, que são coisas personalizadas. Eu comprei uma grande quantidade, um grande volume de potes e adesivos, então eu vou gastar muito tempo agora, já que eu investi nesses elementos para atender essa cliente, mas eu prefiro ficar com isso aqui em estoque por mais tempo do que ainda manter um compromisso que a longo prazo não será sustentável, que vai bagunçar talvez um dos meus propósitos, que era esse. A minha quinta-feira é uma quinta-feira que já estava tudo encaixadinha ali com a minha rotina de produção. Quando eu me vi ali até 2 horas da tarde, somente em uma coisa, que eu já teria produzido 2 vezes mais de um outro produto, então assim, é melhor eu guardar isso aqui que eu já investi, vou gastando ao longo dos anos, ao longo dos meses, do que eu tentar forçar uma constância e uma coisa que a longo prazo vai ser mais prejudicial do que benéfico. Mesmo trazendo um retorno em relação ao marketing, né, que seria bom. Mas não vai ser em relação ao meu tempo, o tempo que eu vou me desprender para isso esse ano, sendo que o meu foco não é abrir uma loja física, não é divulgar bolos de pote. Então é melhor eu voltar atrás. Isso é um pouco desconfortável, mas é melhor eu voltar atrás e me manter no meu planejamento, me manter no plano, me manter na rota. E como eu falei pra vocês, todas as vezes que a gente toma uma decisão impulsiva, faz uma coisa que a gente não deveria fazer, se desvia um pouquinho ali, eu penso rápido e não pensa com tanta racionalidade em todos os pontos, que eu só pensei em um lado, por exemplo, que era o lado financeiro, o lado do marketing para o meu negócio, e eu ignorei a parte do tempo que eu teria que estar com a mão na massa ali para produzir aquela quantidade toda, aquele volume todo de produtos. Eu só prestei atenção em uma parte e ignorei a outra. Eu me arrependi lá na frente, mas preferi voltar, mas também
eu tenho que ter a maturidade de que isso iria trazer algumas consequências, mesmo que elas não sejam tão danosas assim. Por exemplo, um estoque, um dinheiro que eu investia mais agora, que eu poderia ter investido a longo prazo, ou com mais pausas, né? Poderia ter gastado a metade do dinheiro, em vez de ter gastado a quantidade de volume que eu gastei, a quantidade de dinheiro que eu gastei nesse investimento para atender essa demanda, que depois eu desisti. Então eu tive talvez esse pequeno prejuízo, mas eu tive um outro prejuízo invisível, por exemplo, que todas as vezes que você volta um pouquinho, uma coisa que você já tinha combinado, você também está perdendo credibilidade, que é uma coisa que eu quero cada vez mais ter como ponto forte de personalidade e de valores, que é eu combinei está combinado. Então isso é um valor para mim, tem que ser um valor cada vez mais fixo, e o fato de ter voltado um pouquinho no que eu já tinha combinado, você querendo ou não, mesmo que uma pequena quantidade, você também perde credibilidade. Isso é ruim. Todas as vezes que você precisa reajustar um pouquinho ou voltar atrás de uma coisa que você combinou ou reorganizar o plano, você tem essa liberdade para fazer isso, é muito melhor do que desistir 100%. Você também tem que ter a maturidade de que pequenas coisinhas ou pequenos prejuízos você vai ter que arcar e, de forma madura, aceitar as consequências. Todas as ações impulsivas normalmente vão gerar alguma consequência de certa forma, porque você não pensou com clareza naquilo dali, foi muito precipitado, saiu do que você tinha planejado, então vai ter que aguentar as consequências quando ela vir de forma madura. Eu usei um exemplo de coisas pequenas, mas em um conjunto de coisas ao longo da vida. Vou usar um exemplo aqui, vamos dizer, da vida geral de muitas pessoas. Você queria ter feito uma graduação quando você tinha 15 anos, era seu objetivo, sei lá, ser médica. E no meio do caminho, por algum descuido, por alguma impulsividade, você acabou engravidando aos 17. Isso atrapalhou a sua meta de virar médica aos 25. Atrasou um pouco do seu planejamento. E pode ser que você não consiga fazer mais, porque você vai se sentir, às vezes, velha para aquele objetivo quando chegar aos 28, aos 29, aos 35. Mas a boa notícia é que não é tarde se você ainda tem essa oportunidade, se você ainda consegue se esforçar minimamente para aquilo dali. Eu falei de atrasar um pouco a meta, porque não dá para ignorar a existência de uma criança. Então ela atrasou, vamos dizer assim, uns 3 anos, 4 anos, 5 anos ali da sua meta, que era se tornar médica aos 25, aos 28 anos. Porque teve uma ação aos 16, aos 17, impulsiva talvez, que você não tinha totalmente feito o planejamento, que era a chegada de um bebê, então atrasou um pouco a sua meta. Mas dá tempo de se reorganizar, de ainda voltar para o plano. Então, se você ainda tá aí, se você já fez muitas coisas que atrasaram coisas que eram importantes para você, eu falei várias coisas aqui já hoje, né? Mas se você tomou atitudes, teve decisões que atrasaram alguns planos na sua vida, a parte boa de estar viva é que ainda dá tempo de se reorganizar, fazer talvez um novo plano ou voltar para o plano que você tinha e fazer novamente o que você sempre quis fazer. Se era uma graduação, dá tempo de voltar para o plano e fazer uma graduação. Dá tempo ainda de construir a sua família para quem já, às vezes, não conseguiu construir ainda, ou já perdeu a família uma vez por algum motivo. Dá tempo de se reinventar, dá tempo de se reconstruir, dá tempo de voltar para o plano. Eu tinha uma frase de um amigo meu que era... Ele sempre falava isso, né, Fran? Ele sempre teve o hábito de falar isso. Só não tem jeito pra morte. Então acabou que eu sempre lembro disso, né? Só não tem jeito pra morte. Não importa tantas coisas que você já fez errado na sua vida ao longo do tempo, aceitar a consequência é um ato de maturidade, mas entender que você tá vivo, isso é um privilégio, e que você ainda tem a oportunidade de se reinventar, de refazer a sua vida, às vezes depois dos 50, depois dos 30, é maravilhoso. Ter essa consciência de que você pode voltar pro plano, mesmo tendo feito muitas coisas erradas, mesmo tendo saído várias vezes da rota, ainda é muito bom. Isso é muito importante, ter essa consciência. Sair da rota, mas eu posso voltar. Eu tenho essa liberdade, eu me dou essa permissão de voltar para o plano. Eu usei um exemplo pequeno para 2026, de me manter dentro da meta, mas se eu tivesse errado uma coisa muito grandiosa, eu teria que ter também a maturidade de falar, ok, não dá mais tempo de fazer isso, isso e isso, porque eu fiz isso. Mas outras coisas dá tempo de fazer, dá tempo de reorganizar o plano, dá tempo de voltar, aceitar as consequências se você precisar aceitar, revisar se você precisar revisar, mas não desistir se dá tempo de
de ainda fazer aquilo que você queria ter feito. Eu usei o exemplo, por exemplo, da gravidez, porque é uma coisa muito comum, né? Às vezes a pessoa tinha um plano lá atrás e uma gravidez no meio do caminho, ou um casamento, enfim, várias coisas aconteceram. Um acidente, por exemplo, que é uma coisa mais inesperada do que um acidente. Você tinha planejado uma coisa incrível pro seu ano e de repente não sei, quebrou o braço, aconteceu uma fatalidade, um acidente no meio do caminho. E atrasou, às vezes, a sua meta, os seus planos, a sua rota. Mas dá tempo de voltar para o plano se você se propor a isso, você se dedicar a isso, você falar assim, não, eu preciso voltar. Porque às vezes nem foi totalmente a sua culpa, mas se for a sua culpa, uma imprudência, uma distração, olha para o papel, olha para suas metas, para os seus sonhos, olha para o que é importante para sua vida e fala, esse caminho que eu tomei agora, a última decisão que eu tive ontem, que eu tive na semana passada, que eu tive o ano passado, não está me levando para onde eu quero ir. Então eu vou parar agora o que eu estou fazendo, eu vou tomar novas decisões. Todas as decisões nos levam a novos caminhos. Novos caminhos nos levam a novos resultados. Então, se a última decisão que você teve, a última estrada que você pegou, o último atalho que parecia bom, parecia uma boa oportunidade, parecia que você ia ganhar mais dinheiro, mais tempo, ou mais credibilidade, ou mais oportunidades, e você viu que era uma decisão errada, uma escolha errada, uma escolha impulsiva, ok, para agora e tome uma nova. Olhe pro seu papel, né? Para os seus papéis. Cadê o papel das minhas metas? Deixa eu mostrar pra vocês. Pra quem não viu o último vídeo, minhas metas de 2026. Pegue suas metas de 2026, 2027, suas metas para o longo da vida, revise o que é importante pra você e volte pro plano. Vai ter pequenas consequências no caminho? Faz parte da vida adulta. Todas as ações têm uma reação, uma consequência, uma ação diferente. Então é só aceitar o que você precisa aceitar, mas não se desviar da sua meta final ao longo da sua vida ou ao longo desse ano. Tomou uma decisão que foi errada, volta. Se tiver como voltar, só reorganiza o seu plano. Mas tenha sempre essa frase que era de um colega meu, né, de um amigo meu. Só não tem jeito para a morte. Enquanto você está vivo, dá tempo de se reinventar e fazer uma vida ainda incrível, um plano ainda incrível. Se você não tinha um plano, dá tempo de fazer um plano novo, de olhar e falar assim, não, a vida que eu quero ter daqui a X anos é mais saudável, é mais magro, é mais forte. Então você vai colocar ali o que é importante pra você. Deu uma escorregada hoje na dieta, amanhã você volta pra dieta. Tá tudo bem voltar pro plano, porque eu acabei falando de gravidez, por exemplo, em um momento que você queria estar fazendo uma graduação de medicina, peguei um exemplo aqui grande, mas vale para coisas muito pequenas. Até peguei um exemplo médio aqui, que seria de tomar uma decisão com um cliente, depois ter que voltar atrás com a minha palavra, que foi uma coisa desconfortável, mas vale para coisas pequenininhas durante o dia. Vamos pegar das coisas menores, né, que a gente tem mais controle. Falei que ia fazer dieta essa semana, mas ontem acabei escorregando ali com um monte de batata frita com hambúrguer. Amanhã eu vou voltar de novo pra rota. Não dá pra, já que eu errei hoje, amanhã eu vou comer de novo. Eu vi essa frase, gente, eu nunca termino de falar, né, porque uma coisa vai lembrando outra. Eu vi uma frase na última semana de alguma influenciadora, que eu não vou lembrar o nome agora também, mas ela tava falando que o que engorda a gente é que todo mundo tem sempre aquela meta ali de perder 1 quilo, 2 quilos, 10 quilos no início do ano, né? Normalmente a maioria tem essas metas de emagrecimento. E ela comentou sobre isso, que engorda não é a ceia do ano novo, não é a ceia do Natal, porque é um dia. E você não vai consumir 7.000 calorias em um dia, né? Normalmente é essa quantidade de calorias para se adquirir um peso de quilo de gordura no nosso corpo, né? Você não vai consumir 7.000 calorias na sua ceia. Porém, ao longo da semana, depois da ceia de Natal, você ainda tá ali resquentando a comida, partes que sobraram da ceia. Você fica ali mais 5 dias continua comendo pudim que tá tendo na geladeira, continua comendo pavê que tá tendo na geladeira, continua comendo sobremesas e a uva passa na maionese, salpicão que ainda ficou ali ainda pro dia seguinte, pro outro dia. Vai resquentando aquela comida ali do ano novo e do Natal. E aí, quando acabou o ano, você engordou 3 quilos. Porque aí foram vários dias depois do ano novo, vários dias depois do Natal. Então, o que vem depois que realmente atrapalha a longo prazo. Então, pra gente também não entrar num vício do jaque, né? Já que ontem eu pisei na jaca, amanhã eu vou pisar de novo, já que... Não, foi o que eu falei pra você no último vídeo. Fazer sempre o mínimo possível, já que você não deu conta de fazer o seu máximo, você não deu conta de beber 2 litros de água.
Na quinta, na sexta-feira, você vai beber pelo menos 200 ml para ser o mínimo ali, né? 500 ml para ser o mínimo, para não ter que beber 2 litros de água às 10 horas da noite, ficar toda hora indo no banheiro. Mas na sexta-feira você vai acordar e falar assim, ó, ontem eu não dei conta. Hoje eu vou beber os 2 litros de água. Não vai falar, já que ontem eu não bebi, hoje também não vou beber. Já que ontem eu não fiz a dieta, hoje eu também não vou fazer. Já que já passou janeiro e eu não dei conta, fevereiro também eu não quero fazer. Não, você às vezes perdeu o mês de janeiro, mas você vai se reorganizar e vai conseguir fazer em fevereiro. Vai se reorganizar e vai conseguir fazer em março. Porque esse já aqui que atrasa muito a nossa vida, né? Que já que eu não fiz, agora também não vou fazer mais. Não, já que eu errei ontem, hoje eu vou fazer o correto. Já que eu tomei uma decisão que não era pra ter tomado, hoje eu vou fazer o certo. E tá tudo bem. Só pra não esquecer a frase, só não tem jeito pra morte. Saiu da rota? Volte pra rota. Saiu da dieta? Volte pra dieta. Tá tudo bem, não é um fracasso errar um dia. Fracasso é realmente desistir, então dá tempo de voltar. Enquanto a gente ainda tem uma vida aqui pra ser vivida, dá tempo de ter uma vida incrível se a gente se propor a isso, se propor a se dedicar, a buscar a nossa melhor versão. Todos os dias é uma oportunidade para buscarmos melhorar, apesar de já ter errado lá atrás, ter feito escolhas erradas lá atrás, ainda é uma ótima oportunidade para voltar para a rota, para voltar para o caminho e ter uma vida que de fato vale a pena ser vivida. É isso, beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Só para não esquecer, se você ainda não se inscreveu, se inscreva, deixe aqui o seu comentário se isso fez sentido para você, ative as notificações, que muito em breve a gente tem mais um conteúdo aqui, mais um vídeo para vocês sobre desenvolvimento pessoal, sobre criatividade, sobre metas, sobre foco, sobre crescimento, porque estamos em uma vida para evoluirmos, né? Estamos em constante evolução, em constante crescimento. Beijocas, fiquem com Deus.